paz, queridos. Mais um devocional diário da Palavra de Deus. E nesta semana eu quero trazer aqui perguntas, na verdade, respostas importantes para uma vida frutífera, uma vida de frutificação no reino de Deus. São perguntas que as pessoas fazem em relação à Palavra de Deus, a uma vida cristã. Hoje eu quero responder aqui a seguinte pergunta: como devo jejuar? Até porque se ouve muito a respeito de jejum, muitas são as práticas a respeito do jejum. Eu quero mostrar aqui, através da palavra de Deus, como que nós devemos jejuar. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre uma autoridade máxima sobre o assunto, que é Cristo Jesus. Quero ler com você o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 16 em diante, que diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. E eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. E aí que Jesus trata sobre o jejum. O verso 17 diz: ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará. Primeiro ponto importante aqui está no finalzinho: a recompensa pelo jejum, com toda certeza. Mas, queridos, eu preciso falar aqui sobre a prática do jejum, que já o Antigo Testamento tratava sobre isso. Na verdade, em primeiro lugar, preciso falar que no Antigo Testamento havia um dia exclusivo para a nação de Israel, para que eles pudessem jejuar. Nós encontramos passagens bíblicas a respeito disso, como, por exemplo, a rainha Esther jejuou, foi feito um decreto por Deus, através de Deus, que jejuassem por 3 dias. Mas havia um dia específico no calendário judaico. Entretanto, eu preciso falar aqui a respeito do Novo Testamento, sobre esta prática, onde homens, mulheres, piedosos, reis, juízes e tantos outros jejuaram diante do Senhor. Até porque Jesus também jejuou. Mas, em primeiro lugar, como devo jejuar? Eu quero falar dos 3 tipos de jejum e quero falar depois sobre algo muito importante, que é a motivação pelo qual nós devemos jejuar. Em primeiro lugar, eu quero trazer aqui o jejum total. Jejum total significa abstinência de alimento, de água, e isso deve ser feito por um período não muito prolongado, mas nós devemos jejuar, nos abster de qualquer tipo de alimento, de qualquer tipo de bebida, para que nós possamos nos voltar para Deus. Eu já vou falar sobre a motivação. O segundo, não menos importante, é o jejum normal, que é aquele jejum que nós continuamos bebendo água, até porque água não é alimento, água é mantimento, e os nossos rins devem funcionar, nosso organismo ele precisa de água, e esse jejum eu recomendo, um jejum um pouco maior, um jejum um pouco mais prolongado, talvez de um dia inteiro, 2 dias. É necessário água, continue bebendo água. É o jejum que a palavra de Deus, ela faz uma alusão aqui, quando Jesus estava no deserto. A palavra de Deus não retira, não diz, mas também não acrescenta que Jesus bebeu água ou não. Mas é certo que sim, corpo humano, corpo físico, não aguenta mais do que 3 dias sem a ingestão de água. Inclusive, eu não recomendo que você faça jejum prolongados sem beber água, que fique registrado isso aqui.
seus órgãos vão paralisar, terá problemas seríssimos se isso acontecer. Então, continue bebendo água sem apenas a ingestão de alimentos. É o jejum normal, o jejum que nós devemos fazer, é o jejum recomendado. E o jejum parcial, que a Bíblia não diz qual que é. Todo mundo fala sobre o jejum de Daniel, ele deixa claro que alguns alimentos ele não ingeriu e outros ele sim pôde comer naquele período ali, né? Ele determinou um período para que pudesse jejuar diante de Deus e ele fala em manjar desejável. Hoje se fala muito sobre jejum deste ou daquele alimento, na outra semana jejum deste ou daquele alimento, mas a palavra de Deus é muito clara, ela não fala de qual o tipo de alimento, até porque naquela época, naquela cultura, com certeza haviam alimentos diferentes, hoje alimentos industrializados que não haviam naquele período. Então, provavelmente, né, não posso afirmar isso também, Daniel fez um jejum aí com ingestão de água e frutas e legumes, né? Isso não fica muito claro, mas também é possível que isso tenha acontecido. Queridos, e por último, eu preciso dizer aqui a importância do jejum e a importância da motivação correta diante de Deus. O livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no capítulo 58, também fala a respeito disso. Pastor, para que serve o jejum? O jejum serve para momentos de arrependimento dos nossos pecados. O jejum serve para um período de relacionamento com Deus. O jejum deve ser acompanhado de oração, de meditação da palavra de Deus, de comunhão com Deus, de adoração a Deus. Este é o jejum que agrada a Deus. Lá no Antigo Testamento, o Senhor condenou práticas de jejum, onde as pessoas se preocupavam com as suas coisas, com seus trabalhos, com suas rendas e não se voltavam ao Senhor. Deixavam os pobres de lado. Isso está registrado, você pode observar no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versos 6 e 7 em diante, onde eles deixavam os pobres de lado, deixavam tantas coisas de lado, mas não se voltavam a Deus. Nós precisamos nos voltar a Deus. E a prática do jejum e a motivação do jejum deve ser essa: nos alimentar de Deus, mortificarmos a nossa carne para o pecado e nos apresentar diante do Senhor. Houve jejum na palavra de Deus por curas, houve jejum em períodos de luto, houve jejum em momentos de decisões importantes diante do Senhor, como no Novo Testamento, separação de ministérios, pessoas. Jesus jejuou em momentos muito importantes da sua caminhada. Ele se separou para jejuar, para ter um relacionamento, um contato íntimo com Deus. O grande problema é que as pessoas jejuam para si próprias, para o seu benefício, para um bem material, para tantas outras coisas, mas isso não agrada a Deus. Fato é que jejum não é passar fome. O jejum não é dizer hoje eu não vou comer nada, vou trabalhar, vou cuidar das minhas coisas, mas não consegue orar a Deus, não consegue meditar na palavra de Deus, não consegue ter uma vida de relacionamento íntimo com Deus. A minha sugestão é que você faça um jejum em um dia de folga, em um dia que você possa se apresentar diante do Senhor e ter um tempo para Ele. O fato é que Jesus, ou seja, que nosso Deus, Ele ouve a nossa vida, a nossa oração em tempos de jejum. Está registrado no Antigo Testamento e no Novo também. O próprio Jesus disse que haveria recompensa da parte dele após nós jejuarmos.
Portanto, querido, resumindo aqui nesse breve vídeo, eu preciso lhe dizer: jejue, ore ao Senhor, ore e que sua vida seja carregada de arrependimento, de adoração a Deus, de comunhão com o Espírito Santo, e assim o Senhor vai ouvir as tuas causas, as tuas queixas, os teus problemas, porque estará numa vida de consagração, de separação a Deus, em jejum e oração, e assim eu tenho certeza que Deus será contigo. E a palavra de Deus aqui também mostra que nós não precisamos falar que estamos jejuando, como os judeus faziam, como os fariseus faziam, na verdade, aqui. Jesus condena e condenava essa prática. Ele disse: vocês já estão recebendo o galardão de vocês aqui mesmo, a recompensa aqui, porque o elogio já está vindo, vocês estão se escabelando, desfigurando o rosto, com as barbas, dizendo que estão jejuando. Não há necessidade disso. Nós aprendemos, através da palavra de Deus, aqui algo também muito importante, que o jejum deve ser algo secreto entre nós e Deus, para que assim Ele possa responder às nossas orações. Amém? Amanhã tem mais. Eu quero trazer aqui perguntas e respostas interessantes para uma caminhada cristã, para uma vida frutífera na presença de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti. Sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Você pode colocar aí nos comentários perguntas a respeito desse vídeo e fazer também o seu comentário em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos.